Capítulo 71. A Lester Tweeter. Ningua Montend. Todo mundo entende errado. No templo de plástico adapta do altura do su. O familiar fantasma azul sangra para fora do corpo cato do Sr. Catamina. Não vou voltar, diz o ectoplasma com formato de Sr. K parado ao meu lado, balançando a cabeça. Ninguém pode nos ver. Cada figura encapuzada está olhando para seus restos pós-vivos no centro do pátio. O bonico de trepo de pele espiricata e rabo de cavalo. Agora mesmo uma equipe de paramédicos abre espaço entre a multidão e começa a verificar os sinais vitais. O fantasma do Sr. K me diz: é meu coração, finalmente. Aleluia. Eu vou de vez agora. Sob nossos pés, a topografia de Madlântida dá um pequeno puxão para o lado. Revelados, meus pais observam enquanto os médicos injetam vários agentes salvadores de vida no corpo do Sr. K. Os carregadores da liteira forrada de seda depositam sua carga lá perto, mas seu conteúdo sob véus permanece um mistério. Com a cerimônia interrompida por um momento, os celebrantes reunidos tiram seus capuzes escarlate. Ainda segurando suas velas flamejantes, eles continuam a murmurar obscenidades genitais e excretais. Quando os médicos participantes tiram a túnica não limpa do peito não saudável do Sr. K e se preparam para prender os pontos do desfibrilador cardíaco, eu vejo minha chance. O fantasma do Sr. K me vê e diz: não faça isso, Anjo Madison. Preciso. Há tanto a dizer para os meus pais. O mínimo é o quanto eu os amo e sinto saudades. Isso e quão idiota eles foram. Se vai usar meu corpo, diz o Sr. K, apenas tenha consciência de que eu estava no meio de uma crise violenta de herpes. Eu olho para o fantasma dele. Olho para o corpo caído. Só para você saber onde está se metendo. Ele alerta. Estou tão contra ou mais alto mais enojada. Os paramédicos gritam: afastem-se. E eu não consigo. Não posso saltar, ilustre Tveter, não naquele cadáver nojento, inflamado, abusado das drogas. Os médicos dão um choque de amperagem para reiniciar o coração, mas nada acontece. Todos os sinais vitais ficam parados. Meus pais vão morrer sem saber que eu os amei. Eles vão para o inferno e serão cortados em cubos por demônios com lâminas de barbear lambuzadas de sal de margarita. Eles vão ter cortezinhos de papel nos olhos e estarão sujeitos à limpeza intestinal de diabo verde. Mais uma vez, os paramédicos gritam: afastem-se. E eu não aproveito a oportunidade. Toda a humanidade será varrida da face da terra. Satã vai tomar todos os filhos de Deus. Satã vai vencer. Tudo isso porque eu não posso trazer minha inteligente alma virginal aos restos ictéricos e esqueléticos de um bizarro fracassado pré-decomposto. Eu não te culpo, diz o fantasma do Sr. K. Eu mesmo não gostava muito de estar lá. Na terceira e última tentativa, os paramédicos gritam: afastem-se. Meu cérebro grunhe em aviso. Satã vai encontrar meu gato. E eu dou meu salto. Desde que fui sepultada nos arredores excessivamente manchados de um toalete público de interior que eu não me sinto tão degradada. Essas mãos leprosas. Esses membros ressecados, magrelos. Os solícitos médicos tiraram a maior parte da vestimenta suja, e eu me encontro com uma fedida roupa de baixo cobrindo meu asqueroso membrum virilis pendente. Minha propria fatigante membrum pueril. Quando os médicos avisam para que eu permaneça deitado no chão do pátio, eu levanto minha estrutura bamboleante para uma posição em pé com dificuldade. Mãos em luvas de látex estendem-se numa tentativa de me parar, mas eu cambaleio um passo em direção aos meus pais boquiabertos. Minha mãe e meu pai ficam ao lado da liteira coberta. Suas bocas bem abertas. Conforme eu aderno meu monstruoso novo corpo em direção a eles, meus braços se abrem amplos para dar um abraço de urso neles. Ambos estremecem com uma repulsa não escondida. Tão fraca estou que eu caio. Ilustre Tveter, estou sempre caindo, esparramada nos paralelepípedos plásticos. Eu, que outrora surtei com a ideia de acne púbere, agora rastejo diante de meu pai marcada com crateras do virulento vírus da herpes. Eu, que busquei me casar com Jesus Cristo para poder evitar minha meninice em germinação, me contorço em joelhos mortos, solicitando numa voz moribunda grasnante para que minha mãe me conceda sua adorável atenção. Prostrada, coberta de dor, eu busco os criadores da minha irredimível barriga pestilenta. Esta forma modelada de corrompimento outrora se constituiu o brilhante futuro de meus pais, a confirmação viva de que eles fizeram escolhas politicamente progressivas. Agora eu rastejo no meu estômago nu, expondo minhas costas e costelas macilentas, arrastando a fatigante vergonha do meu rabo de cavalo pesadamente sujo. Aquela trança, tão parecida com uma haste cerebral pré-reptiliana. Eu, Madison Spencer, emissária deles para um futuro melhor e mais iluminado, fui reduzida a esse lagarto rastejante. Na minha voz grave, emprestada de um homem morto, eu declaro: mãe, pai. Arrastando meu corpo ossudo majoritariamente no lubrificado de suor em direção a eles, eu grito: eu amo vocês. Eu engulo meus lábios rachados superlesionados para lançar um beijo de adoração, e eu imploro: não me reconhecem? So you, Madison. Seu docinho de cocô. Meu novo hálito tem o gosto do cheiro de um pet shop. O belo rosto do meu pai é uma careta de dentes à mostra, de nojo, revoltado por essa criatura que ele se encontra forçado a socar. A golpear poderosament. Meu pai, meu amado pai, ele defende a si e minha mãe. Ele se encarrega da fastidiosa tarefa de me socar de punhos cerrados. Meu quente sangue infeccioso espirra. Enjoado pelo meu cabelo e fluidos corporais em seus dedos,
Ele ainda está soturnamente determinado a frear meu avanço. Com dedos quebrados, eu suplico. Eu arranquei o peru entumecido do vovozinho, eu confesso, e o abandonei para morrer numa poça de sangue. Eu conto aos meus pais que eu nunca fiz de fato cunilingus nas vastas traseiras de girafas exóticas. Conto-lhes como eu apenas inventei meus casos com Jesus Cristo. Conto tudo a eles. Com minha força se esvaindo, eu agarro o ar, e meus entreatos são recebidos com solas duras do sapato Prada de meu pai. Essa atrocidade de sangue e pus em que me encontro presa, eu os estou provocando, desafiando-os, incitando-os a usarem me amar. Estou testando para ver se eles reconhecem, nesse grotesco atormentado, qualquer sinal da própria garotinha atormentada deles. Esses dois modelos de perfeição brilhantes, eu rastejo diante deles. Mostrando-lhes o monstro que eu me tornei, eu imploro para que eles me aceitem. Perdoe-me por atacá-lo no banheiro do Beverly Wilshire. Eu suplico a meu pai. Para minha mãe, eu digo, prometo perder peso. Olhando para Babette, rindo secretamente. A rapariga a peituda succubus. Espiando estão o fantasma do Sr. K e a fada dourada de beija-flor voador do Festus. Eu rastejo aos pés da minha família horrorizada. Numa câmera lenta de pesadelo, eu estico meus finos dedos estranhos para tocar o tornozelo da minha aterrorizada mãe. Mamãe, estou aqui para resgatá-la. Em resposta ao meu amor proferido, meu pai continua a me martelar com punhos e pés. A dor desabroca dentro das minhas costelas gastas. Meu coração emprestado para. E o sofrimento é indescritível quando o sangue para de fluir. A verdade, ilustre Tveter, é que estou sempre testando o amor deles. Uma voz me chama. A vela. Madison, pegue a vela. A fonte da voz é o fantasma do Sr. K. Sua mão fantasma dirige meu olhar para um ponto de pedras plásticas pavimentadas. Lá pousou a vela acesa que ele segurava no momento de sua morte. Seu pavio acendeu os paralelepípedos falsos de espuma e estireno e um fogo borbulhante se ergueu, pronto para se espalhar pelo resto do templo, pela montanha, pelo continente. Mesmo sujeita a meu ataque cardíaco, sou forçada a escolher entre beijar minha mãe e meu pai em pânico com lábios verminosos, doentes, ou avançar numa nova direção para extinguir a conflagração de proporções potencialmente épicas que se espalha rapidamente. Enquanto vacilo na minha decisão, uma mão ligeira emerge de uma fenda nos estofados aveludados da liteira. Uma voz melodiosa diz: não temam. A mão, esse ideal perfeito de mão, elegante e de outro mundo. Seus dedos puxam a cortina vermelha para revelar a ocupante da liteira. Uma donzela cativante. Uma jovem deusa. Enquanto o fogo borbulhante cresce para se alimentar de mais degraus de plástico, um pedestal de isopor, a base de um obelisco de poliestireno, a donzela perfeita entronada no centro dessa multidão populosa, essa menina esguia balança suas pernas finas e sai da liteira. Seu cabelo é lustroso, apoiando uma grinalda dourada de folhas de oliveira. Seus membros são macios. Seu rosto não obstruído por óculos. Sua constituição de sílfide é adornada por uma simples túnica rural de uma familiar cambraia azul. Essa donzela ideal aponta um dedo perfeito para mim e exige: vá de retro, abominação nojenta. Retire-se, sua fingidora acima do peso. Ela endireita os ombros e anuncia orgulhosamente: contemplem, pois eu sou Madison Desert Flower Rosa Parks Coyote Trickster Spencer, de volta do túmulo para trazer vida eterna à humanidade. Capítulo 72. Ilustre Tveter, num salto, a bela estranha ataca. Mesmo comigo esparramada, morrendo no chão de plástico, ela lança sua encantadora forma da liteira e aterrissa sobre minha nua espinha trêmula. Abaixo dela, eu me debato. Rastejo para escapar. Por um momento em luta, a criança perfeita está montada em mim. Com seu bumbum tonificado plantado no final das minhas costas, ela bate na minha cabeça com seus punhos. Agarrando meu cabelo desgrenhado, ela empurra meu rosto em direção ao incêndio crescente iniciado pela vela até minha pele criar bolhas. O calor incha meus lábios como uma overdose de colágeno, esticando a pele tão apertada que racha. As chamas estão tão próximas que a ponta franjada da minha trança oleosa chamusca. As mechas trançadas começam a queimar como um fedorento pavio em câmera lenta. Meus ossos, quebrados, meu coração, enfermo, sou indefesa, incapaz de me erguer. Ninguém vem me ajudar. O fantasma do Sr. K permanece de um lado, soluçando. O sucubus, Babette, está do outro lado, uivando com uma jovialidade demoníaca enquanto os rudistas choram e rangem seus dentes. Está claro. Meus pais não me amam. Meus pais nem me reconhecem. Eles amam isso, essa versão Barbie magrela de mim. Sejam avisados, meus seguidores pré-mortos. Quando você ocupa qualquer forma física, você precisa permanecer na residência até seu falecimento final. Você precisa sofrer até que os insultos acumulados da vida tornem a embarcação inoperante. Dito isso, meu espírito não pode fugir. Sou forçada a passar por essa dolorosa surra. Eu me contorço por baixo do peso surpreendente dela, virando para encará-la. Como uniforme, a Barbie Madison usa a infame camisa de cambraia suja de gosma, com as pontas ondulando sobre suas pernas nuas. Como sua clava, ela carrega a viagem do Beagle, o tão anotado livro com sangue seco. Empunhando a missiva não leve, ela bate no meu rosto emprestado. Minha cabeça revira,
tossindo cuspe e choramingando protestos incoerentes. Lágrimas escaldantes jorram em geysers dos meus olhos emprestados. Apesar desses esforços, a impostora Madison sentada sobre mim não transpira. Nem sua respiração é exigida por seus prolongados esforços extremos. Em minha própria parca defesa, eu bato no rosto dela com cotovelos salientes e joelhos, mas eu poderia estar atacando os pneus de borracha preta de um caminhão interiorano de 18 rodas. A capa de couro do livro quebra meu nariz, empurrando de lado, deixando-me ofegante. Minhas orelhas zumbindo. Minha visão tomada de estrelas brilhantes. Desesperada, meus dedos agarram um punhado da vestimenta dela. A isso eu seguro obstinadamente firme, arrancando a camisa azul da figura esguia dela, deixando-a não vestida, mas em vão. O recato não parece tolir os esforços dela. Para todos os olhos rudistas, nós devemos parecer pervertidos depravados pelados, um mal compleicionado esqueleto libidinoso lutando para molestar uma jovem. Gradualmente, eu ofereço menos resistência. Depois da primeira meia centena de pancadas, uma batida na minha boca é basicamente como a outra. Uma letargia provocada pelo trauma se estabelece. Nem mesmo a dor pode segurar minha atenção, e meus pensamentos vagam. Elizabeth Kubler-Ross nunca mencionou, mas há outro estágio de morte. Além da raiva, negação e negociação, há o tédio. Sim, tédio. Você abandona a si mesma. Uma estranha sensação de paz se estabelece. Enquanto o tomo de capa dura me tira os sentidos, minha luta é substituída por uma resignação mais anestesiante do que Rohypnol. Se eu devo morrer, que seja. Se é mais do gosto deles, deixem que minha mãe e meu pai adotem essa imaculada boneca Mad. Cada vez mais distante, posso sentir fumaça de cabelo. Posso ouvir de leve punhos batendo em carne transformada em geleia. Meu corpo já úmido, espirrando sangue. Este não é nenhum local em que não estive antes. Eu desisti. Em palavras abafadas de exaustão, eu sussurro uma oração para meu coração parar. Você, pré-morto, deve odiar ouvir isso. Você odeia uma apóstata. Mas eu sou uma. Estou largando minha vida. Não estou vivendo meu potencial total, eu desisto. Se há um grande plano, eu me rendo a ele. Eu me entrego ao meu destino. Sujeito a tal conflito violento, até o livro do Beagle começa a se desintegrar. Despedaçando-se, as páginas se soltam, frase a frase. Flutuando sobre mim a pedaços de papel. Palavras desenhadas. Desses fragmentos caídos, um parece estar em chamas. Um canto da página rasgada em questão cintila com uma luz laranja vivo. É Festus, o pequenino Festus, acompanhando o pedaço de papel. Com suas asas douradas de beija-flor batendo loucamente, ele paira, mantendo o papel à minha vista. Lá, rabiscado numa infantil caneta azul está escrito: estabeleça um objetivo tão difícil que a morte vai parecer um grato alívio. Aqui, Illustrit Veter, meu cérebro falhando emite um arroto final de inspiração. Talvez isso, esse compromisso violento seja a batalha contra o mal pela qual minha família e gerações de telemarqueteiros andaram me preparando. Aqui está a aprovação que Leonara tanto previu. Sobrevivência do mais apto contra a sobrevivência do mais legal. Para obstruir essa salva de golpes, eu levanto minhas mãos retorcidas para agarrar o volume. Meus dedos gastos seguram firmes, e meus braços trêmulos lutam pela posse do cruel diário de viagem do Sr. Darwin. Por favor, note. Um reverso mágico ocorreu. Mais uma vez, um cadáver moribundo de homem está travando um cabo de guerra com uma criança travessa. Com um grande grito de angústia, eu busco o controle do livro. A arma é minha. Mais uma vez balançando as memórias saturadas de sangue e esperma de C. Darwin, aquele teólogo desiludido, eu invisto o restante da minha força definhante num grande golpe que se conecta com a coroa do cocoruto atraente da minha adversária. Essa pancada paralisante a manda para trás, por um momento chocada. O mesmo impacto desaloja uma chuva final de violetas e amores perfeitos ressecados dentre as páginas empapadas do livro. Da mesma forma, mais fragmentos de papel se soltam e se prendem à minha agressora. O castelo da mente dosra. Darwin desmorona tidolo a tidolo. Um inventário dissolvente do mundo natural. Explodindo minha oponente está essa munição de conceitos. Bifurcação, crustáceos, flocoso e diodon. Eles a cobrem como papel machê sobre uma pinata. Volaston, sinalizações, fuegianos e escorbuto. Esses sufocam minha oponente. Seus olhos perfeitos não míopes são invadidos por uma brita de fatos e detalhes. Todos os lagartos e cardos do Sr. Darwin. Os espécimes floridos há muito arquivados pela minha mãe e pela minha vovó. Com belos gritos não de Madison numa raiva frustrada, os olhos dela são cobertos. Ela está cega. No próximo instante, o fumegante pavio da minha trança açoita a cobertura de papel bem inflamável dela. Ela é incendiada enquanto palavras e flores expelidas a atacam com seu calor imolante. Ela não me ataca mais. Em vez disso, ela bate em seu próprio flanco, debatendo-se para dominar seu lombo flamejante. Enquanto luta para vencer o fogo, ela agarra grandes punhados de si mesma, cortando-se em pedaços. Ao mesmo tempo, ela grita. Dá cambalhotas. Seus uivados monstruosos distorcem seus traços quando a temperatura do papel queimado derrete e entorta seus pés, seus joelhos, suas irritantes coxas esguias. Continuando a agarrar a camisa de cambraia cheia de gosma e o livro descamado, eu me encolho no chão próximo. Berrando loucamente agora, tão sangrenta e nua como eu,
Recém-nascida, no vídeo do meu parto, eu soluço. Sinto muito, eu fui uma covarde tão metida a santa. Com essa admissão humilhante, acontece o impossível. Ocorre, em raras ocasiões, o fenômeno sobrenatural para o qual ainda não temos explicação. Duas mãos vêm à frente para segurar as laterais da minha cabeça deformada. As palmas macias e perfumadas de minha mãe e os dedos cheios de joias levantam meu rosto destruído até que estou olhando para cima, para os olhos dela. Seus braços aconchegam meu corpo partido, criando uma pietá não impassível, e ela pergunta: Mad? Gotinha de orvalho, é você de verdade? Meu pai se inclina para abraçar nós duas. Fui vista. Finalmente. Fui reconhecida. Meus pais e eu, nossa pequena família, neste momento, está reunida. É nessa junção que o impossível, a boneca inumana da menina ergue seu olhar derretido ao céu. Numa líquida voz gargarejante, a não Madison Grasna. Ouçam minhas palavras. Nesse momento, derretendo numa poça borbulhante fumegante, ela comanda: honrem-me, meus seguidores, com um vasto, comunal ave, Mad. Capítulo 73. Ilustre Tveter, como você pode imaginar, uma densa multidão de pessoas expelindo gases intestinais presos na presença de uma chama acesa, cercados por uma arquitetura ostentadora altamente inflamável. Não é uma reviravolta muito feliz nos acontecimentos. Num piscar, o topo da montanha está loucamente em chamas. Rudistas vestidos em togas calçando sandálias correm num alvoroço por todas as direções com suas extremidades exuberantemente em chamas. O calor amolece a base do pico, e uma ameaçadora avalanche de plástico derretido borbulhante começa a escorrer pelas laterais do precipício. A fumaça tapa o sol poente, mandando este mundo outrora impecável para uma escuridão iluminada apenas pelo inferno laranja em fúria. Nas planícies bem abaixo, fissuras pontiagudas se abrem, e o oceano começa a penetrar. Enquanto queima, todo o continente de Madlântida está lentamente afundando. É a queda de Pompeia. É a destruição de Sodoma. As correntes abrasadoras de vento carregam cuspes de cinzas fumegantes, depositando-as entre as distantes florestas artificiais e palácios inflamáveis, até que o mundo parece estar se acendendo em todas as direções. Cegados e aterrorizados, os rudistas pisoteiam uns aos outros. Eles tropeçam e caem em poças de gosma fervente. Seus gritos só se silenciam quando os gases superaquecidos tostam seus pulmões. O corpo macilento do Senhor K está totalmente morto, totalmente envolvido em chamas, e eu me encontro desalojada. Novamente, sou uma bolha na forma do meu ectoplasma azul. A camisa suja de cambraia azul e o esfarrapado livro do Beagle não devem pertencer totalmente ao mundo físico porque encontro minhas mãos fantasma ainda segurando-os. Observando o control mais alt mais caos, o anjo Festus vem ao meu lado. Ele agarra o canto da minha orelha fantasma com seus dedos dourados e diz sarcasticamente: excelente trabalho. Da minha parte, ilustre Tveter, estou inspecionando a frenética cena, tentando localizar meus pais. Estou aterrorizada pelo fato de que meus pais serão mortos, e apesar de serem progressistas não violentos, amantes da paz, levitantes do Pentágono, eles vão ficar a séculos de distância. Vamos nos afastar para sempre. Essas punições teóricas engasgam minha mente fantasma quando uma voz familiar diz: céus, pãozinho de ló, não é uma treta daquelas? Eu me viro e vejo minha vovó Minnie, segurando um cigarro fantasma em sua mão fantasma. Ela se inclina para acendê-lo na trança flamejante do cadáver do Sr. K. Como se esse Armagedon incendiário não pudesse piorar, ao lado dela está, ora essa, meu vovozinho bem. Capítulo 74. Ilustre Tveter, da última vez que vi meu vovozinho bem, era noite de Halloween, noite em que vovó Minnie morreu. Seu fantasma de espantalho veio até nossa porta no entediante interior. Agora, aqui está ele. E ele é vovó Minnie. Com certeza minha educação em etiqueta suíça ditaria uma forma casual e relaxada de questionar sobre a saúde de sua piroca semi-decepada e apertada pelo livro, mas estou atipicamente sem palavras. É estranho como o atual vulcão de isopor em erupção ecoa as circunstâncias não felizes de nosso último encontro fatal. A liberação furiosa de gases policarbônicos sugerem o fedor de uma estação de conforto do interior de muito tempo atrás. O calor desse cataclisma abrasador de plástico lembra as temperaturas escaldantes daquela tarde de verão. Sem palavras, eu adoto a expressão alheia que tão frequentemente me serviu bem, aquela de uma sobrenaturalista observadora. Como filha de pais ex-gestaltistas, ex-autoatualizados, ex-eutonianos, eu reconheço que se alguém tem de se sentir desconfortável na situação presente não sou eu. É meu vovozinho que interpretou o degenerado predatório que brandia cocô. Suprimindo uma vida inteira de condicionamento social, eu resolvo não comentar sobre o tempo. Em vez disso, escolho permanecer em silêncio e simplesmente observar meu sujeito em busca de sinais de desconforto. Meu terrível segredo não é só meu, é também do meu avô. Como outrora eu esperei na persiana do meu cubículo de toalete, pronta para passar pelo pior, agora eu o deixo sofrer com meu olhar investigador. Na maneira furtiva do Sr. Darwin ou Sr. Audubon, eu faço um inventário frio do espécime em mãos.
Eu visualizo o toco de dedo sem osso que me ameaçou, as infinitas ruguinhas que cobriam a superfície esponjosa do dedo, e vários pelinhos crespos que se prendiam a ele. Eu revisito o azedo odor não saudável do dedo. Minha vovó é a primeira a falar. Viemos para o carrossel. Que viagem! Eu os cumprimento friamente. Minha vovó persevera. Desde quando ele morreu, docinho de cocô, seu avô queria vê-la novamente. Eu não me esforço para responder. Deixe que eles nomeiem o horror. Deixe que eles se desculpem. Foi um dia terrível. Vovó Minnie diz, batendo em seu coração com uma mão pesadamente tatuada. Ela traz uma unha de porcelana à sua testa e coça o canto da peruca loira. O dia em que ele morreu? Deixe-me pensar. Os olhos dela oscilam de um lado para o outro. Nós dois achávamos que você estava indo para a ilha de trânsito na rodovia. Vovozinho, o espreitador de banheiro interrompe aqui. Você perguntou sobre isso no café da manhã. Que ele diz. Tínhamos medo de que você tentasse cruzar a rodovia, então eu decidi dirigir para lá e ficar de olho em você. Eu permaneço firme. Julgando pelo ângulo do cigarro da minha vovó, ela está animada, feliz até. Aquele lugar horrendo, diz vovó, e ela faz uma careta. Seu vovozinho estava indo pegá-la quando ele próprio teve um ataque cardíaco. Eu me divirto olhando alheia para meu relógio de pulso. Finjo aquecer minhas mãos fantasma sobre a fogueira faiscante, gotejante que consome os restos mortais do senhor Ketamina. Morri bem na frente de minha casa. Foi sim, diz o vovozinho. Bem nos degraus, acrescenta a vovó. Ele agarrou seu peito e tombou. Ela junta as mãos para enfatizar. Ele havia parado de respirar 20 minutos antes de os paramédicos aparecerem para revivê-lo. Vovozinho dá de ombros. O que resta a dizer? Não quero me vangloriar, mas fui direto para o céu. Eu estava bem mortinho. Não estava não? Insiste vovó Minnie. Vovozinho retruca. Definitivamente eu estava. Sem pestanejar, vovó diz. Depois que deram um choque no coração de Ben, os caras da ambulância quiseram levá-lo para o hospital, mas ele não queria ir dobrando seus braços. Vovozinho disse. Ela está embelezando a próxima parte. Não foi o que aconteceu. Eu estava lá, sabe? Diz vovó. Bem, vovozinho disse. Que eu estava lá também. Estávamos casados há 44 anos, diz Minnie, e ele nunca tinha falado comigo assim antes. Ela diz. Talvez ele estivesse com dor, mas isso não é desculpa. Como eu poderia dizer? Diz Ben. Eu estava morto. Vovó Minnie continua. Não, ele estava determinado a te encontrar, minha abobrinha. Aqui, Illustrit Veter. Uma teoria está lentamente coalescendo na minha barriga pensante sobrenaturalista. Depois, aquilo. Vovó diz, era como se ele fosse outra pessoa. Eu era como uma pessoa morta. Só para esclarecer, perguntei. Você está dizendo que a equipe de resgate usou um desfibrilador no vovozinho? Vovó diz. Ele queria encontrá-la naquele terrível banheiro público. Ela diz. Ele estava pálido e mancando. Daí os paramédicos imaginaram que ele morreria novamente a qualquer minuto. Vovozinho usou a ponta do indicador para fazer uma cruz em seu peito. Eu juro, ele diz. Eu morri nos braços da sua vovó na porta de casa. Os paramédicos, vovó explica, o reavivaram e o fizeram assinar um formulário de liberação médica. Ele esperou que eles se fossem, mas, no momento em que partiram, ele saltou na caminhonete. Vovó se inclina perto de mim e confidência, num sussurro encenado. Ele me chamou daquela palavra com P. Já falamos várias vezes sobre isso. Vovozinho diz, conciliador. Eu não chamei, não. Ela tosse. Você me chamou da palavra com P, daí você foi procurar a Mad naquela nojenta ilha de tráfego. Meus avós else control plus alt plus discutum. Fazem cara feia. A sobrenaturalista paciente e observadora de mim está gravemente sobrecarregada. Finalmente, buscando alguma solução, eu pergunto. Vovozinho, escute. Você, por acaso, foi ao banheiro naquele desvio e teve seu velho pipi arrancado? Ele olha para mim, boquiaberto. Caracóis. Como você pode me perguntar isso? Por que aconteceu? Vovô grita. Algum monstro arrancou suas partes íntimas, e você sangrou até a morte como um porco. Isso não aconteceu. Eu vi o corpo dele. Vovó diz. Eles não veem o noticiário no céu? Suas mãos retorcidas emolduram grandes palavras imaginárias no ar. Todas as manchetes diziam. Pai de estrela do cinema é assassinado em toalete da tortura. Nesse impasse que já foi obviamente bem ensaiado, enquanto o continente de Madlântida afunda em mares profundos e rudistas adereçados com chamas passam correndo por nós como cometas humanos, eu percebo que me enganei. É óbvio. A alma do vovozinho bem flutuou para longe, e outro espírito tomou posse de seu antigo corpo. Algum fantasma ou força demoníaca usou o choque dos paramédicos como um delinquente juvenil fazendo ligação direta num carro e levando-o para um passeio. Como eu acabei de usar o corpo do senhor Ketamina. Esse estranho cadáver farfalhante empunhador de piroca foi quem me interpelou no banheiro público. Não meu precioso vovozinho. Pensando rápido, eu secretamente redirigi a ira dos meus avós ao perguntar. Vovó, sabe do que mais sinto saudades em estar viva? Sem esperar por uma resposta, eu solto. Seu delicioso cheesecake de manteiga de amendoim. Para o meu vovozinho, eu digo. Sinto muito que eu não estava lá para dizer adeus quando você morreu. Escolhendo minhas palavras com uma sinceridade especialmente infantil, eu digo.
Obrigado por me ensinar como construir uma casa para passarinhos. Jogo meus gorduchos braços fantasma ao redor deles num abraço sem jeito enquanto dois faróis tingidos de vermelho se aproximam. Um estranho automóvel, salpicado de sangue, com franjas de coágulos sanguíneos pendurados, cruza magicamente, subindo em silêncio a lateral íngreme da montanha em erupção. Nesse momento mais doce do nosso reencontro, um resplandecente Lincoln Town Car preto para o nosso lado. Capítulo 75. Ilustrit Veeter, assentindo a cabeça para o Lincoln Town Car, o fantasma do Sr. K diz: aí está minha carona, certo? Eu vou para o céu, como você prometeu, certo? A porta do motorista se abre, e um chofer uniformizado sai. Primeiro emergem suas botas engraxadas como cascos, depois suas mãos em luvas, reluzindo em couro, seguidas do chapéu de aba larga que deve esconder seus dois galos ossudos que se projetam de seu cabelo despenteado. Enquanto fica de pé, ele ajusta um par de óculos espelhados que escondem seus olhos. Ele carrega um maço de páginas encadernadas como um roteiro de cinema. Ele levanta o roteiro e o lê, em voz alta. Madison sentiu-se fraca de terror e confusão. Eu me senti, ilustre Twitter, me sinto. You me sinto fraca de terror. Seus grandes joelhos carnudos cederam. Fracos de horror, ele lê, como se ditasse minha existência. Na verdade, meus joelhos estão tremendo. Oh Chafferlu. Madison serviu bem ao seu criador. Ela entregou bilhões de filhos de Deus às garras do diabo. Ele vira uma página de seu manuscrito e continua. Madison traiu até seus próprios pais e os condenou à danação eterna. E parece que fiz isso. Até Babette se aproxima para saborear minha humilhação. Abrindo um sorriso com a visão da minha derrota, pergunta: como está sua sarna? A pequena Madison, o chofer lê. Logo iria entregar a Satã cada alma vivente que o Todo-Poderoso trabalhou para criar. Todos aqueles que Deus amava, Madison garantiu que seriam dados a Lúcifer para serem molestados até o final dos tempos. O chofer faz uma pausa em seu discurso. Ele abre a porta traseira do Town Car, e o Sr. K entra prontamente. O motorista deixa a porta aberta, e fantasmas azuis adicionais seguem direto para o banco traseiro do carro. Os espíritos velozmente advindos dos rudistas queimados até a morte, sufocados em fumaças tóxicas ou afogados nos mares ao redor, esse rebanho recentemente falecido entra na porta que o motorista segura aberta. Eles se enfiam lá dentro. São tantos, tão rapidamente, que eles formam um borrão, eles se entulham dentro disso, deste veículo que eles pensam que irá conduzi-los ao céu eterno. Madison achou que era tão inteligente. O motorista lê. Mas não era não. Na verdade, ela era uma idiota. Essa vaca tola. Ela trua derrocada de toda a humanidade. Lentamente, para não atrair a atenção dele, eu tiro meu cardigã. Furtivamente, visto a camisa suja, fechando os botões cautelosamente, para que meus dedos não entrem em contato com o esperma ressecado que cobre tão ricamente o tecido endurecido. Pequena Mad, o motorista lê, alheia às minhas ações, não teria escolha a não ser se submeter aos prazeres carnais repetidos de Satã. Posicionando-me para proteger meus envelhecidos avós da ira do diabo, eu abro o livro gosmento do Sr. Darwin e mostro o capítulo desfigurado sobre a Tierra del Fuego. Lá, o ressoante relato de viagem permanece ilegível por baixo de uma grossa camada de horrores. Mais proeminente nessas duas páginas abertas está o contorno de um pipi marcado em vermelho. A pobre gorda Madison Desert. Sei lá das quantas. Trickster Spencer, lê o diabo. Logo se tornaria a concubina do Senhor das Trevas. E apesar do motorista satânico ainda ter de notar o livro sangrento aberto e sua asquerosa ilustração, muitos outros reparam. Vovó e vovozinho espiam o contorno do pirulito e começam a rir. Da mesma forma, o anjo dourado Festus dá uma olhada e seus olhos se esbugalham num reconhecimento alegre. Outras almas, aqueles espíritos queimados vivos em trânsito para o Lincoln Town Car, eles também arriscam uma olhada na exibição sangrenta que eu apresento, e eles também começam com suas risadinhas. Sem ligar para eles, o chofer vira para uma nova página de sua missiva. Madison vai servir o Satã no Hades e vai lhe conceber vários filhos odiosos. Reunindo minha coragem, eu empurro o livro conspurcado em frente, para sua inspeção. Como? Eu grito. Como o poderoso Satã vai consumar tão ímpia união? Seu discurso é interrompido. O diabo levanta o olhar do seu roteiro. Refletidas em ambas as lentes de seus óculos estão as páginas do livro do Beagle. Poderoso Satã, eu pergunto, você não foi punhetado pelas observações sangrentas de Darwin sobre o Cabo da Boa Esperança? O motorista abaixa lentamente seus óculos, revelando olhos amarelos de cabra, as íris indo de um lado para o outro. Escrito na margem externa na letra da minha vovó, as palavras: Atlântida não é um mito. É uma previsão. Não ficou, eu insisto, de fato castrado por seu único encontro íntimo com a diminuta Mad Spencer? Agora, Ilustrit Veeter, apesar de toda a minha criação decorosa a despeito de toda a minha convencionalidade autocensurada, estou gritando. Satã, ó, Senhor Sombrio, seu pipi não arde com a prova de que a pequena Madison te capou? Ela não rejeitou seus avanços malignos nos arredores não estéreis de um banheiro público do interior? Frustrado com minha revelação, o uniformizado diabo só consegue gaguejar. Ilustrit Veeter,
Eu tive sucesso no meu último juramento de Halloween em dar um chute nessa bunda satânica. O dano provocado por minhas gorduchas mãos superou de longe qualquer sonho que eu já havia tido ou minha própria habilidade. Aqui está a prova de que eu existo como alguém além da fantasia pedofílica suada de Beelzebub. Que mero personagem fictício poderia amputar assim seu autor? Mais revelador do que qualquer resposta verbal, a pele carmim do motorista fica ainda mais escarlate. Seus chifres se alongam, levantando seu chapéu. Suas garras se estendem, jogando para fora as luvas. Alheio ao cataclisma acontecendo ao meu redor, eu mantenho minha arenga. As assassinas montanhas de plásticos criam um horizonte flamejante. Toda a criação é uma mistura de tragédia e farsa quando um trio de pessoas se aproxima. A sucubus, Babette, minha ex-melhor amiga, conduz minha mãe e meu pai à frente, escoltando-os com a assassina ponta de uma grande faca ornada. É a mesma lâmina antiga com a qual Goran executou o belo pônei Shetland. A visão dos meus pais trazidos à presença do diabo, claramente para serem utilizados como reféns, isso me enerva. Mesmo assim, eu estendo valentemente o corrupto livro, insistindo, mostre-nos, mestre das trevas, se resta algo de seu peru massacrado. Inflando o peito para mostrar a camisa de cambraia com a gosma, eu pressiono. Não é esta sua semente demoníaca? Pálido e trêmulo, Satã joga seu roteiro no chão. Ele se vira e faz uma busca dentro do tankar, tirando algo pálido. Pendurado em seu punho há um trapo laranja. Depois de uma vigorosa sacudida pelo colérico braço, ele emite um lastimoso miau. Essa. É o tigrado. Antes que eu possa calá-lo, o anjo Festus refaz meu desafio. A Principe das Mentiras, mostrar-nos e pipi dissipado. Vovoamenta o coro gritando. Mostre. Vamos ver sua minhoquinha retorcida. E em resposta, o perverso Satã calmamente se vira para o demônio segurando meus pais e diz, Mátios. Mátios 2, agora. Capítulo 76. Ilustre Tveeter, você acha que vai ser moleza ver sua mãe ser assassinada. Mas não é não. Eu testemunhei minha mãe sendo linchada por xerifes caipiras, a assisti levando porrada dos capangas da Big Tobacco, sendo moída pelas escavadoras da Big Coal e estrangulada pelos matadores do agribusiness. Uma vez minha mãe foi partida ao meio por um peixe-boi desgarrado. Sangue escorreu de seus olhos. Sangue esguichou de suas orelhas. Seus intestinos foram puxados pela boca. Foi como eu soube que ela estava morta. Levou dias para filmar. Levou uma equipe inteira de efeitos especiais só para acertar o sangue. Facilmente uma centena de pessoas estava presente no set. Cabeleireiros e o pessoal da maquiagem. Eletricistas, dialoguistas. O pessoal da comida. O que você quiser. Todas essas pessoas ficaram ao redor, bocejando e comendo batatinhas, e vendo minha mãe perder o fôlego e engasgar nos próprios coágulos. As felizes memórias de crianças comuns podem incluir suas mães donas de casas ligando para Bulgari para receber tiaras com joias enviadas para aprovação, ou dando choque de taser nas empregadas somalianas. Mas minhas amadas lembranças incluem ver minha mãe queimada numa estaca por uma aliança das empresas de remédios Big Pharma. Eu me sentava numa cadeira dobrável e espiava entre meus dedos gorduchos enquanto ela era apedrejada por puritanos raivosos. Eu me empoleirava no colo do meu pai e segurava o fôlego enquanto o adorável rosto dela desaparecia numa poça fétida de areia movediça. E ela nunca estremeceu, minha mãe. Ela nunca fez uma careta. O diretor gritava, ação. E minha adorável mãe morria lindamente toda vez. Ela morria cordialmente. Ela morria de forma limpa. Ela morria magra, nobre e calma. Quando o roteiro ditava, toda vez, ela morria perfeitamente. Suas palavras finais eram sempre tão eloquentes. Ela nunca necessitava de um segundo take. Meu pai, eu ouvia inspirar alto e umidamente por uma centena de portas de quarto trancadas. O que quer que eu esperasse, não é como a vida real. No flamejante pico daquele vulcão de plástico, à medida que o continente de Madlântida afunda no Oceano Pacífico, Babette levanta sua grande faca e enfia no coração do meu pai. Uma piscada depois, ao comando de Satã, ela vira a decorada faca de bolo num grande arco e corta a garganta de minha mãe. Capítulo 77. O resultado inevitável de intelectualizar demais e suprimir o que de outra forma seria a apropriada expressão natural da dor por uma precoce, ainda que insegura adolescente, que, francamente, passou por uma Olimpíada de traumas recentemente, com a morte de seus avós, seu belo peixe e seu doce gatinho, isso sem mencionar seu próprio falecimento cruel prematuro, mas que continua seguindo com seu bravo queixo erguido e não sucumbe ao chororô, mas esforçou-se heroicamente a se erguer sobre suas circunstâncias, por mais duras que se tornaram, e que, no momento, se encontra incapaz de abraçar mais uma infeliz reviravolta nos acontecimentos. Ilustre Tveeter, os balões de ectoplasma azul em forma de Camille e Antônio inflaram. Flutuando diante dos meus olhos estão o magnata internacional e a superestrela da mídia. Seus olhos fantasma encontram os meus. Como eu temia que acontecesse, lá de volta na cobertura do Hotel Rinelander, meu coração fantasma infla como um aneurisma cheio de lágrimas quentes.
Ele se incha como um gato falecido nos fundos de uma limusine. É espantoso, mas meu coração se empanturra como uma bem túrgida banana masculina rapidamente inflando num fétido banheiro. E como todas essas coisas, meu coração explode. Perdoe-me, ilustre Tveter, mas o que acontece nessa encruzilhada não é algo que eu possa digitar. Tais são as limitações dos emoticons. Em contato com o fantasma de meus pais, eu sofri todas as emoções que deixaram de se manifestar em vida. E pela primeira vez, desde Los Angeles, Lisboa e Leipzig, estou feliz. Capítulo 78. Ilustre Tveter, minha mãe olha sobre o cenário em chamas derretendo que nos cerca. Ruínas barrocas são delineadas em fumaça contra o céu tomado de brasas. Ondas escaldantes do oceano varrem a terra enquanto o continente afunda cada vez mais. Os ventos de convecção superaquecidos carregam as fumaças envenenadas de tudo para matar todos e tudo em todo lugar. Inspecionando esta cena de total aniquilação planetária, minha doce mãe, com seu fantasma ofegante, diz: que adorável. Ela diz: é exatamente da forma como Leonardo havia previsto. Na época da Grécia Antiga, ela explica, um sábio professor chamado Platão escreveu a história da destruição de uma enorme nação em uma ilha chamada Atlântida. Platão, ela diz, estava citando um estadista ateniense que viajou para o Egito e aprendeu sobre a história do desastre de Atlântida de Padres no templo de Neit, blá blá blá. Esses egípcios não eram, de fato, historiadores, acrescenta meu pai recém-assassinado. Eram oráculos. Eles não estavam registrando o passado, estavam prevendo o futuro. E a grande terra que iria, de acordo com Platão, ser destruída num único dia e noite de infortúnio, não era chamada de Atlântida. Explica minha mãe num tom não completo, não presunçoso. Essa grande nação condenada seria chamada de Madlântida. Fazendo uma careta, meu pai diz, não é que a Bíblia tenha colocado corretamente também. Não é a reconstrução do Templo de Salomão que sinaliza o Armagedon, é a construção do Templo de Madison. Observando, movendo-se com uma lentidão que traz sua suprema arrogância, o diabo se abaixa para depositar tigrado no chão para que possa mais uma vez erguer o manuscrito e me regalar. O terror se apoderou da jovem Mad. Ele lê. Sua própria mamãe havia confirmado o pior. Tudo nela havia sido tão calculado e predeterminado como os vales de Madlântida. Madison Spencer não era mais do que uma história contada por pessoas para outras pessoas. Um boato, uma fábula tola. Minha mãe fantasma implora. Perdoe-nos, Mad, meu doce, por não te contar toda a verdade sobre seu gatinho. Meu pai fantasma coloca sua leve mão azul no meu ombro. Nós só queríamos que você conhecesse o amor. E como você poderia amar tão profundamente se você soubesse realmente o quão breve uma vida pode ser? Leonard, acrescenta minha mãe. Ele preordenou que você deveria amar seu gato e perdê-lo para a morte. Ele disse que a dor iria plantar coragem em você. Satã bate seu pé impacientemente, segurando aberta a porta do carro. Tão grande é seu desprezo crescente que o manuscrito em suas mãos começa a chamuscar e queimar. O céu espera. E ele grita. Com um aceno galante de seu braço, meu pai nos conduz em direção ao Towncar que espera. Minha mãe olha para o campo chamuscado, derretido em chamas. Enfiando a mão fantasma no bolso de seu roupão fantasma, ela extrai uma garrafa tamanho jumbo de Xanax fantasma e a arremessa ao longe queimado. Com esse sacrifício, ela grita: adeus, guerra de desigualdade de gênero e de raça. Boa resolução, degradação ambiental pós-colonial. Seguindo a deixa dela, meu pai coloca a mão ao lado da boca e grita: sayonara para você, simulacro opressor da cultura popular. Até mais, subjugação panóptica falocrata. Estamos indo para o céu. Grita minha mãe. Para o céu. Reforça meu pai. Os dois começam a caminhar em direção ao carro, mas notam que não estou mais na companhia deles. Hesitando, eles se viram e olham para onde estou enraizada. Venha, Mad. Meu pai me chama alegremente. Vamos ser felizes juntos, para sempre. Afe. Oh, Illuster Tweeter. Não consigo me fazer dizer a eles a verdade. Ainda sou uma covarde. Em 2 batidas da cauda de um cordeiro, ríspidos demônios irão esfregá-los no banho com ácido hidroclorídrico. Arpias avarentas vão servir xixi tépido na garganta deles. E o pior é que cada rudista condenado também vai estar lá, torturado e não gostando dos meus pais. Aqui, as entranhas cinza do meu cérebro forjam um último plano desesperado. Um gesto final para me mostrar corajosa. Capítulo 79. Ilustre Tveter, como você poderia se fazer amar tão profundamente quando você realmente sabe o quão breve uma vida pode ser? Todos os grandes mitos não estão no passado. A glória não é limitada aos dias de outrora, e nem todos os atos heróicos foram feitos. Como prova, eu agarro meu gato. Bato nas palavras amargas da boca de Satã. Sim, canadense Emily, uma fatigante garota fantasma pode bater no príncipe das trevas, dar um tapão em sua bocona contra o mais escaldante. Eu agarro o tigrado e fujo para longe. Não estou a fim de voltar para o inferno e ser humilhada. Nem desejo reforçar os pronunciamentos de Deus em banir controle de natalidade e casamento gay.
Daqui em diante, eu vou provar minha própria existência. Vou provar que eu conduzo meu próprio destino. Assim como meus ex-vicas, ex-Partido Verde, ex-viventes pais respirantes outrora se esforçaram para salvar ursos polares e tigres brancos, eu dou um passo valente. Nesse painel ardente tão evocativo dos certificados de alistamento militar queimados do meu pai e dos sutiãs incendiados da minha mãe, eu me arrasto. Atrás de mim, meus pais condenados gritam das janelas do Town Car. Deixe pra lá, Madge, diz minha mãe. A vida na Terra é tão ontem. As almas alegres dos rudistas queimados vivos continuam a escorrer para o Lincoln, cada uma dignamente certa de que seu destino será uma merecida recompensa celestial. Meio ex-reciclant, ex-biodiesel, ex-earth first. Pai grita, deixe que as tolas baleias jubartes e gorilas da montanha apenas queimem, querida. Entre no carro. Após todos os anos tentando resgatar alienígenas ilegais e lontras marinhas marinadas em óleo cru, esta era minha oportunidade de tentar salvar meus pais. Talvez salvar a todos. Vestida em minha camisa coberta de gosma, carregando meu gato e meu livro do Beagle, eu freneticamente desço a montanha. Arrastando meu gato como eu outrora carreguei o frágil vidro de chá agitado, eu vou pelos desfiladeiros em chamas onde pináculos de artesãos planam acima. Nessa paisagem insossa, desbotada, cor de catarata, eu fujo, resgatando a única criatura que posso. Ó, amado de minha alma, sinto o ritmo de sua pulsação fantasma por baixo da melodia de seu ronronar. Ó, meu tigrado, respiro a doçura fantasma de sua pelagem. Tal é o perfume que seu coração cheira quando sente amor. Ao longe, faíscas de azul piscam. É o tom de azul elétrico que meu nariz vê quando inspiro ozônio durante uma tempestade de raios. É o azul que meus dedos veem quando eu toco a ponta afiada de um alfinete. É algo não tanto identificável quanto inevitável, e eu mapeio um curso para chegar lá. O anjo Festus flutua, zumbindo suas asinhas minúsculas na minha perseguição ardente. Ele está cantando que Deus isso e Deus aquilo. Sua voz angelical canta como o Senhor me comanda. O poder de Cristo me compele. Retorne a Deus, ele avisa. Já que o Todo-Poderoso é seu verdadeiro Criador. Satã conduz seu Behemoth Lincoln ao meu encalço. Ele está buzinando e dando farol alto tão desprezivelmente quanto qualquer caminhoneiro passando por uma estrada do interior. Renda-se. Satã uiva com raiva. Ele grita. Não foi à toa que o autodiscador do inferno conectou você ao telefone com sua enlutada família. Eu dirijo cada movimento seu. Sou seu verdadeiro pai. Se ele está me perseguindo ou me arrebanhando, eu não tenho certeza. Eu e minhas perninhas robustas avançamos sobre o plástico branco quando ele parte como o rio Ohio por baixo dos pés escapantes de Elisa em A Cabana do Pai Tomás. Ladrando na minha traseira carnuda estão minha mãe e meu pai, minha vovó e meu avozinho. Gritando atrás de mim está a alma do Sr. K. O mesmo faz o sucubus Babette, exigindo minha captura imediata. Ilustre Tveter, não sou indefesa. Sou uma escrava escapando num mundo em chamas. Sou Perséfone reinventada, determinada a ser mais do que uma filha ou esposa. Nem vou me acomodar num acordo de guarda compartilhada, indo e vindo entre residências no céu e no inferno da forma como eu continuamente voava entre Manila, Milão e Milwaukee. Meu novo objetivo é a reunião de todos os opostos. Eu vou lutar para reconciliar Satã e Deus. Ao fazer isso, ao resolver esse conflito central, vou resolver todos os conflitos. Não haverá separação entre perdição e paraíso. Enquanto toda a criação afunda ao meu redor, apenas meu ronronante gato, aconchegado em meus braços, apenas tigrado confia que eu sei aonde estou indo. FIM? Muito obrigado por ouvir mais um audiolivro aqui nos Sussurros do Imaginário. Se você gostou dessa jornada literária, não se esqueça de curtir o vídeo e deixar seu comentário. Queremos saber o que você achou. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar explorando histórias fascinantes e descobrindo novos mundos ao nosso lado. Sussurros do Imaginário, a sua melhor companhia para viagens literárias. Até a próxima aventura!